No momento que nós abrimos os nossos olhos, no momento que levantamos, nós temos que começar a agradecer a Deus, porque olha como Ele é bom. Estamos aqui, vivos, com saúde, porque foi assim que Ele quis que acontecesse conosco, e sempre Ele vai fazer isso conosco, o melhor por cada um de nós, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem desta noite é vivendo pela fé e não pelo medo, irmãos. Então nós vivemos pela fé e não pelo medo. Quando Deus nos deu esta fé, porque a fé é dada por Deus, Ele nos deu a capacidade de crer. A fé é a certeza, é o crer que nós temos e confiamos no Senhor Jesus. Esta fé foi dada por Deus para que nós não andássemos com medo. Esta fé Deus nos deu para nós confiarmos nele. Bota ela em ação, em prática, e confiar nele. E não ter medo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E nós vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vem para nós todos os dias, para nos encorajar. Nós nunca vamos abrir a Bíblia e achar um lugar que Jesus, que Deus ou o Espírito Santo vai trazer uma palavra para diminuir a nossa fé, ou dizer o contrário, que nós não vamos vencer, que é para você andar com medo, é para você... Não, a Bíblia nunca cita isso. A Bíblia sempre ensina para nós que nós não devemos temer a nada. Nós temos que andar por fé e não ter medo, não andar assustado, não olhar para a situação, confiar nas promessas do Senhor em nome de Jesus. Confiar nele, porque ele prometeu e ele é fiel para fazer ela se cumprir na minha e na sua vida em nome de Jesus. Está na palavra de Deus? Segure ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos pegar aqui, para não pegar o versículo pela metade, eu quero pegar o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos caminhar aqui até o versículo 7, talvez o 8 e talvez o 9. A palavra de Deus começa nos falando aqui no capítulo 5 do versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos entender isso aqui. Se essa casa terrestre se desfizer, que casa é essa? Aqui o Paulo, ele está dizendo e chamando que o nosso corpo é a nossa casa terrestre, a nossa casa que anda aqui, neste planeta Terra. Mas se ela se desfizer, nós temos uma morada permanente lá no reino dos céus, que não foi feita por mãos humanas. O próprio Paulo, ele cita que aqui não é a nossa morada permanente. A nossa morada permanente está preparada lá nos céus. Então, se esta casa, este corpo se desfizer, nós já temos uma morada preparada por Deus para cada um, que quando esse corpo se desfizer, ele vai, mas a sua fé foi até ali aonde precisava ir em nome do Senhor Jesus. A fé não se esfriou, não negou a fé. Então saímos daqui porque não temos morada permanente aqui, nós estamos aqui de passagem. Por isso que nós não devemos nos iludir com este mundo, porque assim como nós viemos, nós vamos ter um encontro com o Pai,
viemos sem nada, materialmente falando, e sem nada nós vamos nos comparecer diante dele. E este corpo aqui, ele vai prestar conta daquilo que nós fizemos de bom e de ruim, não para a condenação. O crente que ele morre em Jesus, o Paulo ele cita que todos nós compareceremos um dia diante do tribunal de Cristo. Aí a pessoa se assusta, mas o crente não vai ser julgado. Não é para o julgamento. Esse comparecimento do cristão, ele vai comparecer, e ali Jesus ele vai mostrar as obras que fizemos com esse corpo, boas e não muito boas, mas não quer dizer que vamos ser julgados, porque nós somos salvos através da graça, através do Senhor Jesus. Mas todo crente vai passar pelo crivo do Senhor Jesus, comparecer diante dele, e aí ele vai dizer, olha o que o seu corpo fez. Por isso que a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que saber, prestar muita atenção ao que fazemos com ele, para que seja melhores obras do que obras que Jesus não aprova, mas que vamos comparecer, vamos. Então aqui o Paulo ele começa dizendo, se esse corpo, se essa casa se desfizer, não se preocupe, você tem uma morada permanente, preparada não por homem, mas por Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E aqui no 2 ele continua falando, e por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é dos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nu. Esse nu aqui é o revestimento espiritual. Essa nudez que a Bíblia cita é a pessoa morrer sem as suas vestes espirituais estarem brancas. Para que nós estejamos revestidos espiritualmente, as nossas vestes espirituais, elas precisam estar brancas. Está ali em Jesus, firme na fé, porque foi lavada com o sangue de Jesus, e ela não pode ser suja novamente. Porque também nós, o 4, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Então, ou seja, Deus nos prepara através do Espírito Santo para que no dia que essa casa terrestre se desfizer, nós possamos ir sem medo comparecer diante de Deus, porque a nossa salvação está garantida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o que mesmo? O penhor do Espírito Santo. Ou seja, isso aqui é como se já fosse pago uma parcela, uma garantia que Deus nos dá, o Espírito Santo. A prova da nossa fé e da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo de Deus habitando em nós. Para quê? Para que Ele cuide de cada um de nós, nos ajude, para que quando esse corpo se desfizer, nós vamos ocupar a nossa morada, aonde Deus já preparou, no nome do Senhor Jesus. E aqui no 6 ele diz, continua falando, pelo que estamos sempre de bom ânimo, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estivermos no corpo, neste corpo, vivemos ausentes do Senhor. Você já parou para meditar neste versículo aqui?
Enquanto estivermos neste corpo, estamos ausentes do Senhor. Esta ausência aqui, irmãos, não é separados do Senhor. Veja que essa ausência é uma certa distância. Por quê? Porque esse corpo é um corpo carnal. E ele não pode ter essa intimidade enquanto esse corpo não se transformar num corpo glorioso e espiritual. Então existe sempre essa distância. Mas no momento que esse corpo for desfeito, aí vai ter essa intimidade com Deus. Enquanto isso, existe essa distância, porque a carne é tão fraca e tão pecaminosa, que faz com que nós nos mantenhamos uma distância do nosso Deus. Não quer dizer que nós estamos sem Deus ou o Espírito Santo não está em nós, mas enquanto esse corpo não for desfeito, essa distância existe. Mas quando ele for desfeito, aí esta comunhão, essa união vai ser completa e perfeita no nome do Senhor Jesus. E olha o versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. O tema da nossa mensagem é vivendo pela fé e não pelo medo. Aqui o Paulo ele cita, vivemos por fé e não por vista. Este versículo aqui que o Paulo cita, que devemos confiar plenamente em Deus, aqui é onde entra a fé. Confiar plenamente em Deus diante de qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Nós precisamos confiar no Senhor. Mesmo que nós nunca vimos Deus, mas você sabe que Ele existe. Diante da adversidade ou diante do invisível que está diante de nós, a nossa fé e a nossa confiança nunca pode ser abalada, tem que estar firme no nosso coração e confiando, porque Ele é fiel e Ele deu a sua palavra e Ele disse que nunca nos deixa e nunca nos abandona, no nome de Jesus. Em toda a Bíblia está lá, Jesus, Deus, Ele está falando, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, não temas, eu sou contigo, não se assombre, eu sou o seu Deus. Ele fala isso direto na Bíblia. E aqui, esse texto aqui, que nós andamos por fé e não por vista, é isso. Nós não precisamos ver Deus, nós não precisamos ver um milagre acontecer para nós confiarmos ou deixar de confiar no Senhor. Não, aconteça o milagre ou não, a nossa fé e a nossa confiança em Deus não muda, no nome do Senhor Jesus. Não pode ter sombra de dúvida, nem variação na mente e no coração do crente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas temos confiança, o versículo 8. E desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque, veja só, veja que o Paulo ele diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui nós estamos com Deus, mas a palavra diz que existe uma certa distância. Mas quando deixa esse corpo, aí é onde acontece a aproximação total do nosso Deus. Aqui no versículo 8 é muito claro para entender isso daqui. Você entendeu, irmão? Olha aqui, Mas temos confiança e desejamos deixar este corpo. Por quê? Se eu deixar esse corpo, eu vou me aproximar de Deus. Eu vou ficar ali, face a face com Ele. Vou conversar com Ele face a face, espiritualmente falando. Mas enquanto esse corpo estiver vivo, essa distância vai continuar. Então, ou seja, é melhor estar pertinho do que distante. Isso que o Paulo está falando em nome de Jesus. E aqui no 9 ele continua falando, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos, aqui eu acabei de citar, eu não ia nem chegar aqui, mas já que chegamos, nós vamos ler esse versículo aqui, 10, para que a gente possa confirmar aquilo que eu antecipei para os irmãos, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Aqui,
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do que mesmo? Estão lendo comigo, irmãos? Todos vão receber, não é isso que está escrito aqui, ó? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou vai ser mostrado ali. Nós não vamos ser julgados, não é, isso aqui não é julgamento, aqui é mostrar. Olha aqui o que você fez, ó, com o seu corpo, você não deveria ter feito isso. Nós não estamos falando em pecadão, não, irmão, nós estamos falando de coisas simples, que às vezes a pessoa usa o corpo para fazer umas besteiras, vai aparecer lá, crente. No dia do comparecimento, vai, o grande e o pequeno está lá, não vai ter nada oculto, para mostrar. É assim que vai acontecer. Está escrito, irmão. Está escrito. Por isso que nós temos que fazer o quê? Vigiar. Conhecendo a palavra de Deus, sabendo que isso vai acontecer, nós temos que ser pessoas de vigia, prudentes, e saber muito o que faz. Tanto com a língua, como com o próprio corpo. Não aceitar algumas coisas no seu corpo, não. E isso aqui vai ser desfeito, vai virar pó. Mas ele, enquanto estiver aqui, esse templo é um templo santo de Deus, que não é de nós mesmos. O nosso corpo não é de Deus, ou não é nosso mais. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, como é que eu estou distante? Pois é, porque esse corpo não foi desfeito ainda. No dia que ele for desfeito, aí não tem mais distância, aí vai estar tudo unido a Cristo ali, ó, face a face, em nome de Jesus. Entendeu, irmãos? Por isso que a Bíblia tem que ser lida, entendida e explicada do jeito que tem que ser, para que a gente possa entender perfeitamente que não é história, não é inventar, é o que está escrito, tem que ser lido e interpretado do jeito que está escrito, em nome de Jesus. Saindo daí, você vai lá no Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, é só voltar um pouco atrás. Você está aí em Coríntios, vamos para Roma. Romas 8. Romas 8, 18 ao 24. Amém? Amém, irmãos? Eu falei Romanos 8, versículo 18, diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é esta? É o dia que esse corpo se desfizer. No dia que esse corpo carnal se desfizer, a glória vai ser completa em nome de Jesus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são essas criaturas que a Bíblia cita? Aqui a Bíblia cita criaturas, são aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não nasceram de novo, irmãos. Para ela sair da condição de criaturas e passar para a condição de filhos. Porque aqui a criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Essa criatura está esperando a manifestação minha e sua. Manifestar Jesus, o Espírito Santo, na vida deles. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por causa da vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, o pecado.
Não foi da vontade do ser humano esse pecado que separou o homem de Deus, mas o ser humano se sujeitou, foi obrigado a sujeitar isso, na esperança, e aqui ele continua no 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, aqui ó, assim como nós éramos criaturas e nos tornamos filhos, então libertada da servidão, da corrupção, que é o pecado, para a liberdade da glória dos filhos de quem mesmo? Então eles têm que vir para cá, para o nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja de Cristo e filhos de Deus que somos, qual que é o nosso papel agora? Eles estão fazendo o que mesmo nesse momento? Gemendo. É isso que o Paulo ele escreve aqui. A criatura está gemendo por causa do fardo pesado que o diabo impôs sobre eles, o pecado. E eles esperam agora a manifestação da igreja de Cristo, dos filhos e das filhas de Deus. E aqui ele é muito claro nesse versículo 21, na esperança, olha, ó, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, essa corrupção que é o pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora somos libertos, nós éramos criaturas, estávamos na servidão, hoje nós não somos servos do pecado mais, hoje nós somos servos de Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Olha o versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, a criação, as pessoas que não têm Jesus, nem só elas gemem, aqui tem 3 gemidos. Tem o gemido da criatura, tem o gemido nosso e tem o gemido do Espírito Santo. Aqui o Paulo cita 3 gemidos de necessidade de Deus. Não só eles, mas nós, aqui ó, nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, gememos. Também gememos em nós mesmos, e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso. O crente geme orando a Deus, volta Jesus, volta Jesus, ele almeja isso. O Espírito Santo geme se coloca no nosso lugar, para interceder conosco, com gemidos inexprimíveis, ajudando a orar, interceder, não desista, vai em frente, eu sou contigo. Ele está ali todo o tempo nos dando força, nos ajudando. A criatura está gemendo por causa do peso que está sobre ele, e nós gememos almejando que Jesus volte logo, para esse corpo ser desfeito e nós nos aproximarmos de vez, estar unido a ele, no nome do Senhor Jesus. Tremenda essa carta de Paulo aos Romanos, irmãos, forte, né, amados? Aqui no 24 ele diz, ó, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então nós não temos que crer naquilo que vemos, irmãos, nós temos que crer no que não vemos, no invisível. Isso é fé, confiar na promessa do Senhor Jesus, que ele disse, eu vou, mas eu volto, para levar todos vocês que eu encontrar vigiando, no nome de Jesus. Porque o que alguém vê, como esperará? Não tem como esperar aquilo que se vê. Mas, o 25, se esperamos o que não vemos, que é o nosso Jesus, sabemos que ele prometeu que ele vai vir, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Tem que ter paciência.
Ora a Deus, firme na fé, seja paciente, perseverante, não desista. Vai vir tribulação, você vai vencer. Vai vir tribulação, nós vamos vencer. O Espírito Santo está conosco, ele não vai ser tirado enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós formos igreja de Cristo, nós temos a certeza que o Espírito Santo está conosco. Não desista, não se desespere. Você não precisa ver Deus, ele existe, o Espírito Santo existe, Jesus existe, ele prometeu e ele é fiel para cumprir com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. O 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Olha ele aqui, entrando em ação. No momento que você pensa, meu Deus, está difícil, Pai, eu não tenho palavras na minha boca para orar. Quem é que entra em ação para te ajudar e te levantar? Quem é que estende a mão e diz, levanta, abre a tua boca, ora ao Pai, ele está te ouvindo, ele não te abandonou, ele quer o melhor para você. Por que você está pensando em desistir? Não desista, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, vai em frente, você só precisa botar ânimo nesse corpo, que eu te levanto, vamos em frente, eu guio teus passos, eu estou com você todos os dias. Não desista, meu irmão, o inimigo vai fazer de tudo para que você ache que Deus não está te ouvindo. Ele vai fazer de tudo para colocar pensamentos ao contrário do que a Bíblia diz ao seu respeito. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedoras. Você não é só um vencedor, você é mais que vencedor, porque a palavra diz que nós somos, sim, porque em Jesus somos mais que vencedores, porque ele já venceu Satanás e o mundo por nós, no nome de Jesus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que nós falamos aqui em 3 gemidos: o gemido da criatura, o gemido do crente e o gemido do Espírito Santo. Gemido inexprimível, aquela pessoa que se compadece das nossas fraquezas, é o Espírito Santo. Esse gemido inexprimível do Espírito Santo, ele se coloca no nosso lugar e intercede diante de Deus pela minha e a tua oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Ele está ali gemendo para que a resposta venha logo, porque ele sabe que nós somos fracos, imperfeitos e não suportamos muitas coisas. Então ele intercede diante de Deus para que o Senhor libere, dê a resposta daquela oração que nós tanto precisamos, no nome do Senhor Jesus. Diante da nossa luta, da nossa necessidade, diante de toda situação, nós não podemos esquecer, nós não estamos abandonados, nós não dependemos de homem, dependemos só do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você depende dele, você tem ele, creia nele, confia nele, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Não deixa nada, ninguém, ou deste mundo ou do outro mundo, vir falar o contrário. Não, Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo, eu creio, e ninguém vai dizer o contrário, em nome de Jesus. Olha o 27, até o 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Deus que examina o meu e o seu coração, e ele sabe a intenção do Espírito Santo qual é me ajudar a mim e a você. Ele tem esta função, que ele foi enviado pelo Senhor Jesus, e ele está aqui alegre e feliz, porque nós temos que dar todo o crédito para o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, por mim e por você. Veja o quanto de bênção um crente recebe de Deus, os cuidados que nós recebemos de Deus, a partir do dia que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Agora é Deus que cuida de nós, o Espírito Santo que cuida de nós, cuida de todas as áreas das nossas vidas.
cuida da nossa vida espiritual, da nossa vida física, profissional, cuida de todas as áreas da nossa vida. É o Espírito Santo que está cuidando, porque agora nós entregamos a nossa vida na mão daquele que pode todas as coisas. A nossa vida está nas mãos daquele que pode tudo, que é Deus. É Ele que cuida, Ele como Pai, Ele cuida de cada um de nós, de cada área da nossa vida. O Espírito Santo foi enviado para isso, para não deixar nos faltar nada, em nome de Jesus Cristo. Lutas tem, aflições tem, por quê? Porque ainda estamos nesse corpo terreno e vamos passar por aflições por causa que estamos aqui nessa terra ainda. Mas essas lutas não vai nos intimidar, não vai botar medo. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco, e Ele não é o espírito do medo, Ele é o espírito do poder de Deus, para agir ao nosso favor, em nome de Jesus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, versículo 28, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, todas as coisas contribuem. Meu irmão, se alguma coisa vier a acontecer conosco, isso não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Se algo extraordinário talvez assustou ou tentou intimidar a nossa fé, não se preocupe, Deus está no controle. Aqui a palavra diz, isso vai contribuir para o seu bem, porque você é fiel a Deus, você confia no Senhor Jesus. E tem momentos que sim, que passamos por aflições, sim, mas essas aflições vai contribuir para o nosso bem, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui mesmo em Romanos capítulo 15, é só você ir um bocadinho atrás. Você está em Romanos 15, daqui a pouco nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos 15, versículo 13. Aqui ele fala de esperança em tempos difíceis. Em tempos difíceis nós temos que confiar e esperar naquele que é o provedor de todas as nossas necessidades. É Ele que está no comando. Amém, irmãos? Deus, Ele é aquele que Ele examina os corações, Ele sabe como nós somos imperfeitos. A nossa imperfeição, muitas das vezes, chega ao ponto de até duvidar. Será que Deus está comigo? Não duvide não, Ele está. Deus, Ele é tão bom que Ele nos perdoa todos os momentos, por causa dessa imperfeição do ser humano. Somos tão imperfeitos, que Deus já deixou o perdão ali com arrependimento para isso, para a gente nos consertar com Ele, porque Ele sabe que nós somos falhos, falhamos demais, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança. Vos encha em crer, continue crendo, coração cheio de fé, abundeis em esperança pela virtude de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que não nos deixa desanimar, é o Espírito Santo que nos dá força, dá ânimo para nós seguirmos adiante no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Clame a Ele, chame por Ele, Ele está ali pronto para te ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus. E para encerrar, nós temos aqui Filipenses capítulo 4. É só ir mais um pouquinho adiante, nós estamos em Filipenses 4. Gálatas, Efésios, Filipenses. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é bom poder andar com Deus, né, irmãos? Coisa mais linda é poder andar com Deus. Tem muitos que rejeitam
Isso dá uma dor tremenda no coração às pessoas que rejeitam Deus, que rejeitam o Senhor Jesus. Jesus, ele diz lá em João o seguinte: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que não crê nele, quem crê nele está salvo, quem não crê nele já está condenado. É triste. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Aqui é onde entra a confiança, a fé no nosso Deus. Aqui o Paulo ele cita: não estejais inquietos por coisa alguma, por nada desta vida, irmãos. Não deixe. Nós não podemos permitir. Sabemos que somos humanos, mas nós temos Deus. Nós não somos cidadãos do mundo para andar com medo, assustado, preocupado. Eu não dormi essa noite porque eu tenho uma conta para pagar amanhã e o dinheiro só está pela metade. Quem é o provedor das nossas necessidades? Ele está no controle. Quem é o nosso pai? Qual é o pai que vai ver o filho passando necessidade e ele tendo todo o poder, não vai suprir a necessidade do filho? Então é essa confiança que Deus quer que nós tenhamos nele. Muitas das vezes nós olhamos para onde? Olhamos para a situação. Não tem que olhar para a situação, porque só vai ver derrota, só vai ver dificuldade. Nós temos que olhar para o autor desta ferramenta chamada fé inabalável, em nome de Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, no lugar da inquietação ou da ansiedade ou do medo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. E como é que eu torno essa situação conhecida, pastor? Através da sua oração, meu irmão. Pega lá o seu problema, dobra o joelho e coloca no altar do Senhor. Senhor, está aqui, ó. Entrego nas tuas mãos. O Senhor está vendo que eu de mim mesmo não consigo, mas eu sei que eu vou conseguir, porque o Senhor me dará a condição para isso, em nome de Jesus. Que coisa linda! Não estejais inquietos por coisa uma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Olha o que ele diz mais ainda para fortalecer a fé do crente. Quando você terminar de entregar a sua causa nas mãos do Senhor, você agradece a Ele, porque você já recebeu em nome de Jesus. Isso é fé, irmão. Isso é crer no invisível. Esperança não se espera aquilo que se vê. A palavra ensinou para nós nessa noite. Nós temos que crer no invisível. E o impossível vai acontecer? Vai. Em nome de Jesus. Amém? E quando eu faço isso, o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, aquele sono que você perdia preocupado, pensando no dia de amanhã, você vai relaxar, dormir, e perigoso perder a hora no dia seguinte, porque você vai dormir com 100% de confiança no seu coração, que quem está cuidando das nossas necessidades é aquele que não dorme, no nome do Senhor Jesus. Aquele que não dorme é Ele que nos chamou, nos escolheu e disse assim: agora você é meu filho e minha filha. Agora foi eu que te gerei, agora é eu que vou cuidar de você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não tem como não confiar nesse Deus lindo e maravilhoso, irmão. Confia, meu amado. Vamos confiar nele 100%. E nós vamos a cada dia testemunhar quem é esse Deus na nossa vida e na nossa família, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.